De um tempo para cá eu tenho pensado bastante sobre o sentimento do domingo à noite e o tanto que isso pode dizer sobre a nossa vida, né? Se a gente tá ficando ansioso, triste, depressivo da semana tá começando, ou se a gente tá ficando feliz, animado e ansioso para a semana começar, para a gente entrar na nossa rotina. Tudo isso diz muito sobre a nossa vida, né? Como um todo. O jeito que você percebe a sua vida, o jeito que você percebe a sua rotina, o quão feliz ou triste você tá com a sua realidade, né? Tudo isso fala muito pra gente, mais do que a gente imagina. E você começar a perceber esses detalhes pode mudar bastante a sua realidade e principalmente o seu futuro, né? Se você tiver um autoconhecimento muito bom. E nesse vídeo aqui eu quero passar para você como você pode diminuir o sentimento de ansiedade, de tristeza, às vezes da semana está começando, e organizar melhor a sua semana, ter uma semana produtiva, uma semana com uma rotina funcional, mesmo que você esteja fazendo uma coisa que você não goste no momento, né? Mesmo que você esteja fazendo uma atividade que você não está contente, que você não está feliz, eu vou te ensinar como você pode organizar melhor a sua semana, nem que seja para você montar um plano para sair de onde você está. E como você pode fazer isso com consistência para você ter uma semana produtiva, organizada e minimamente animada para você não ter esse sentimento angustiante que é o domingo à noite, se você não preparar a sua semana. Então, primeira coisa de tudo, né, é o sentimento de fuga versus planejamento. Então, grande parte das pessoas, inclusive eu já me incluí nisso algumas vezes, né? Começa a semana já querendo que acabe a semana, né? Então começa a segunda-feira já pensando na quinta, sexta-feira, no final de semana, o que vai fazer final de semana, e passa no piloto automático a semana inteira, né? Sem pensar no que está fazendo, simplesmente indo por impulso ali, cumprindo a tabela e fazendo as coisas por fazer para chegar no final de semana e aproveitar, né? Fugindo da realidade. Então esse sentimento de fuga, ele é mais prejudicial do que você imagina, porque a gente entra no piloto automático, né, e para de pensar sobre as coisas, a gente para de refletir sobre o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo aquilo ali. Então o que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo é justamente o lado oposto disso, que é você começar a sua semana com planejamento. O que você vai fazer exatamente em cada dia da sua semana e por que você vai fazer aquilo, né? Então, o porquê geralmente vai ser para sua felicidade, para o seu bem-estar. Então, você começar planejando a sua semana é o passo número 1. E não é tão complicado quanto parece, né? É muito mais simples do que você imagina. Você começar planejando é simplesmente você ter uma agenda, né? Então, o primeiro passo é você abrir o seu Google Agenda, por exemplo, né? Se você tem uma conta no Google e tem uma conta aqui no YouTube, por exemplo, você tem acesso ao calendário do Google automaticamente, que é super simples. Você clica lá em Google Agenda, que é gratuito, você começa a montar sua agenda em blocos de tempo, né? Então você vai estar lá com essa semana aberta, tudo em branco, e você começa a preencher aquela semana com o que você vai fazer, com o seu planejamento para aquela semana. Eu ensino até em outro vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima para você assistir depois, como que eu organizo, como que eu monto a minha agenda. Mas o básico do básico é você abrir a sua agenda no seu computador mesmo, no seu celular, no computador é melhor. Abriu a agenda, tá tudo em branco, você começa a montar a sua agenda em blocos de tempo. Então, na segunda-feira, de 7 às 9 da manhã, você vai na academia, por exemplo. Você coloca lá um bloco de tempo, de 7 às 9, você vai na academia nesse bloco de tempo. Depois você vai estudar, por exemplo, ou depois você vai almoçar. Você vai colocando blocos de tempo e montando a sua agenda tudo em blocos, né? E você vai ter uma visão, depois que você acabar esse exercício, que demora, sei lá, 5, 10 minutos, né? Dependendo do que você está fazendo. E você monta a sua agenda da semana. Você já sabe exatamente o que você vai fazer todo santo dia. O que, ao contrário de grande parte das pessoas, né, não acorda no dia sem saber o que vai fazer. Você já vai acordar no seu dia, você já vai planejar o seu dia, a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, com base no que você tem que fazer no dia. Então, você começar segunda-feira, por exemplo, sabendo que você vai ter exercício físico de manhã, depois você vai tomar café, depois você vai chegar no seu trabalho, vai ter o tempo de transporte, tudo isso você já está planejado. Você começando a semana assim, você fica muito menos ansioso. Porque a ansiedade, ela justamente vem do momento que a gente está indeciso, do que a gente não sabe o que fazer, né? Você não tem planejado nada, então a ansiedade vem nisso. O que eu vou ter que fazer? O que eu vou fazer? Você fica ansioso, fica tentando preencher aquele tempo vazio que você não planejou com um pensamento, né? Do final de semana, tentando se distrair com alguma coisa, às vezes fumando, bebendo, enfim, se distraindo em rede social, tudo isso, né? Para você fugir da realidade. Então, primeira coisa de tudo, ao invés de fugir da realidade pensando só no final de semana, que é importante também, né? Para você se divertir ali, mas ao invés de pensar só lá, pensa no caminho até lá.
que você vai fazer de positivo no caminho até lá. E para isso, uma agenda é fundamental. É o mais simples possível. Pega uma agenda do Google, tudo em branco, e vai organizando em blocos de tempo o que você vai fazer em cada dia para você acordar todo dia sabendo o que você vai fazer. O segundo ponto é você organizar tudo isso que você vai fazer no dia, né, que você planejou, em ordem de prioridade. Então, nesse vídeo que eu mostro da minha agenda, né, eu coloco lá os blocos de tempo, só que ao invés de colocar tudo da mesma cor, eu coloco em cores diferentes. Então, aquilo que é mais importante eu coloco numa cor só, por exemplo, né? Aquilo que é menos importante eu coloco em outra cor. Então, você organizar a sua agenda, esse segundo ponto é isso, você organizar por ordem de prioridade, que é uma das premissas básicas da gestão do tempo, né? Quando você organiza bem o seu tempo, a sua agenda, você organiza em ordem de prioridade. E geralmente você coloca uma única coisa que é a mais importante do seu dia. Então, você organizar a sua agenda em cores diferentes pode ser positivo para você. E além disso, né, se você às vezes está colocando coisa demais para fazer no dia, o mais recomendado que eu vejo para a sua situação, né, que é o comum da grande maioria, é colocar uma única atividade que seja mais importante do seu dia. Por mais que você coloque bem detalhado o que você vai fazer nos bloquinhos de tempo, né, é importante que você coloque de alguma cor mais chamativa aquela tarefa que é a mais importante do seu dia. Então, vamos supor que você cria conteúdos aqui para o YouTube, né? E você leva isso de forma profissional mesmo. Então, na sua agenda, você vai colocar a criação de vídeo. Às vezes, a gravação do seu vídeo vai ser a tarefa mais importante que você vai fazer no seu dia. Então, você vai se sentir com um sentimento mesmo ali de tarefa concluída, né? De completude mesmo quando você gravar o seu vídeo, porque é a tarefa mais importante. A mesma coisa você pode aplicar na sua agenda, né? Você vai definir o que é mais importante para cada dia, e assim que você concluir aquela tarefa mais importante do dia, você já está meio que concluído o dia, né? Você já fez aquilo que é mais importante. Então, além disso, é mais importante também você, além de definir o que é mais importante, você colocar algumas tarefas acessórias que são importantes também. Então, um exercício físico, por exemplo, né? Se você está querendo começar a praticar exercício físico, coloca lá na sua agenda um exercício físico. Às vezes não pode ser 2 horas, né? Mas pode ser 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos. Coloca lá um bloquinho de tempo para você se sentir bem também ao longo do dia, né? Então, segunda coisa é você organizar a sua agenda em prioridades, em ordem de prioridade, né? O que é mais importante para o menos importante. E aí, consequentemente, né? No seu dia você vai focar naquilo que é mais importante, né? Aquilo que é menos importante você pode passar para outro dia ou simplesmente não fazer, né? Porque às vezes não vai te ajudar em nada naquele momento. Terceiro ponto, né? Você dormir e acordar no mesmo horário. Então, para diminuir bastante a sua ansiedade durante os dias, né? Você definir uma hora de dormir e uma hora de acordar, nem que seja aproximada ali, mas sempre tentando manter perto, né, do que você definiu, é melhor para você. Você fica muito mais previsível o que você vai fazer, né? Então, você vai dormir tal hora para você acordar tal hora. Porque se você acordar tal hora, você vai fazer tudo que você planejou. Porque se você mudar isso, né, que geralmente é o que acontece na prática, né? Você planeja uma coisa, só que na hora de executar, uma das principais coisas que atrapalha tudo isso é o sono. Porque às vezes você fala que vai acordar amanhã às 6h30, acordar amanhã às 7 da manhã, só que você vai dormir muito tarde. E às vezes você não acorda naquele horário que você colocou. E por não acordar naquele horário, você não consegue fazer nada que você planejou. Ou se você fizer o que você planejou, você vai fazer de uma forma totalmente diferente do que você tinha planejado. Então, toma muito cuidado com a hora de dormir e com a hora de acordar, né? Mais com a hora de dormir, porque ela vai definir muito se você vai conseguir aplicar o seu plano ou não. E quando você não aplica o seu plano, você vai ficando cada vez mais ansioso e vai voltando para o ciclo, né? Você fica ansioso, não faz nada que você planejou durante a semana, chega no final de semana, você foge da realidade, bebe demais, acorda de ressaca, no outro dia você já nem vai planejar a sua próxima semana e começa a outra semana e o ciclo vai ficando muito desvirtuoso, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas fica muito ruim o ciclo ali para você. Você vai entrando numa espiral negativa para você mesmo. Então toma muito cuidado com o seu sono e com a hora que você acorda, né? Porque o seu sono vai definir, primeiro, a sua disposição, a sua energia e, segundo, a eficiência do seu plano. Porque se você dormir tarde demais para acordar cedo, por exemplo, você não vai conseguir. E aí você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir fazer o que você planejou. Provavelmente o seu sono vai alterar o seu humor, que vai alterar a sua alimentação. Você não vai aplicar o que você falou que ia aplicar na sua alimentação. Enfim, toma muito cuidado com o seu sono. E aí, da forma mais prática possível, define mesmo uma hora de dormir e uma hora de acordar. Coloca no seu alarme, no celular, assim como você coloca na hora de acordar, né? Vou acordar amanhã às 6, coloca o alarme para 6. Coloca a hora de dormir também. Um alarme para a hora de dormir, para você ter minimamente uma consciência, né? Cara, já está na hora de eu dormir.
já tenho que começar a preparar meu ambiente. E aí você vai se preparando para dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, para você ter o seu planejamento assegurado, né? Para você não chutar o balde na hora de dormir, acordar cansado ou simplesmente não acordar e afetar seu planejamento como um todo. O quarto ponto é você colocar um limitador de tempo nas redes sociais, né? Então, uma das piores coisas pra gente, que vai deixando a gente mais ansioso ainda, né? Além da desorganização que eu te ajudei a organizar agora com a agenda, é as distrações, né? São as distrações. E a gente tem hoje como principal vilão o nosso celular, né? Os eletrônicos como um todo. Então, apesar de ser bastante positivo em vários aspectos, né, o celular ele acaba sendo uma distração em várias etapas da nossa vida. Para a parte de rede social, para a parte até de WhatsApp, notificação como um todo, né? Então, você colocar um limitador de tempo nas redes sociais já é um fator excelente para você. E isso tem em todo celular, né? Você vai ali nos ajustes, às vezes em bateria, depende muito do celular, mas você coloca um limitador de tempo. Qual que é o limite de tempo que você quer ficar no seu Instagram, por exemplo? É 20 minutos por dia? 30 minutos por dia? Ah, não consigo, é muito pouco. Coloca 1 hora, então. Ao invés de você ficar 5 horas nas redes sociais, que você às vezes fica sem perceber, você coloca um limitador de tempo. Meia hora no TikTok, meia hora no Instagram, 1 hora no WhatsApp, por exemplo, e limita isso. Você vai diminuindo aos poucos, né? Até chegar num ponto que você consegue passar muito pouco tempo nas redes sociais. Você coloca um tempo que seja só o suficiente para você responder quem tem que responder, acompanhar quem que você tem que acompanhar e simplesmente ver o conteúdo que você tem que ver, sem ficar perdendo muito tempo em Reels, TikTok, em vídeo inútil para você, né? No final das contas, vale muito a pena esse exercício, que é você literalmente limpar, né? Aquilo que você gasta de tempo, colocando só o essencial para cada aplicativo. Até chegar num ponto que às vezes você nem vai usar mais determinado aplicativo, né? Que às vezes não está te agregando tanto igual você imaginou. Então, para diminuir a ansiedade, aquela angústia, diminui também o seu tempo em rede social, que geralmente é o que mais causa ansiedade sem você perceber. O quinto ponto é você desativar suas notificações, né? Então, já unindo com esse tempo de tela que você tem, né? Que você vai colocar um limitador, que assim que determinar, vamos supor que você colocou 30 minutos no Instagram, que é o tempo máximo que você vai ficar, né? Passou os 30 minutos, vai aparecer uma mensagem, né, para você, e chegou o seu limite de tempo. Aí você pode escolher continuar, né, e simplesmente tirar aquilo que você planejou, ou literalmente parar de usar o aplicativo, né, que é o mais recomendado. Só que, já unindo com esse quinto ponto, que é você desligar as notificações, eu já tenho no meu celular as notificações desligadas, eu acho que há uns 4, 5 anos, né? É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim, disparado. Foi uma coisa que mudou completamente a minha forma de ser mesmo, literalmente. E recomendo muito que você faça isso. Desligar todas as notificações, né? Uma coisa que você pode deixar é a ligação da sua família, por exemplo, né? Ligação do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, enfim, das pessoas mais importantes para você, você deixa aquela notificação unicamente ativa no seu celular do telefone, né? WhatsApp tira tudo, Instagram tira tudo, TikTok, tudo, tira tudo, até de notícia também, até de notícia você tira tudo de notificação para você não se distrair mesmo. Isso aí vai deixar você muito mais aliviado, você vai ver o quanto vai mudar isso para você, porque cara, por mais que não pareça, qualquer tipo de notificação te distrai na hora, né? Tem até um estudo que eu falei em outros vídeos aqui do canal que eles estimam, né? Os estudiosos estimam ali, eu acho que é até de Harvard ou Stanford, não sei esse estudo, que quando você está fazendo uma coisa concentrado e você vê alguma notificação, por mais que você não olhe para lá, mas você viu alguma coisa mudando aqui, alguma coisa que distraiu ali, demora em média 20 minutos para você voltar a atenção que você estava. Então você está focado, teve uma notificação, você perdeu sua atenção, até você voltar ao foco que você estava, né? Aquele nível de foco e concentração que você estava, demora em média 20 minutos. Imagina você fazer isso o tempo inteiro no seu dia. Tá focando, quando você está começando a focar uma notificação, aí você volta de novo. Chega num ponto que você não está focado nem concentrado hora nenhuma, né? De tanta notificação, de tanta distração que você está tendo. Então, desliga todas as notificações do seu celular, faça esse teste, nem que seja por uma semana, né? Na hora de planejar lá a sua semana, que você vai montar na sua agenda, experimenta durante essa semana de teste, por exemplo, você parar de receber notificação. Vamos ver se você adapta ou não, aí você vê na prática se funciona ou não para você. Mas eu tenho certeza que se você lidar com o desconforto ali, que no momento inicial é muito ruim mesmo, você fica meio que ansioso ali por não estar recebendo nada de notificação, mas depois que você passa esse momento inicial ali de zona de conforto, né? Que é uma zona bem ruim ali, que você fica ansioso pela notificação. Quando você passa isso, fica muito mais positivo para sua vida, você acostuma, e assim como qualquer outra coisa na vida, você acostuma e começa a lidar ali sem as notificações mesmo. Recomendo muito que você faça isso. E além de tudo, né, um último ponto que eu coloquei aqui é você estudar mais durante a semana, né? Então, além desse momento que você está tirando as notificações e tirando o seu tempo de rede social, o que você vai fazer nesse
tempo que sobrou, né? Nesse tempo que você deixou mais livre, você vai estudar, você vai ler, você vai acompanhar alguma coisa que você quer aprender. Você vai assistir algum vídeo no YouTube que vai te agregar alguma coisa, vai ouvir algum podcast que vai te agregar em alguma coisa, ou vai tirar mais tempo para sua atividade física que você estava com tempo limitado. Enfim, você vai disponibilizando tempo para as outras coisas que você precisa fazer. Ficar mais tempo com a sua família, ficar mais tempo com seus filhos, com seus pais, por exemplo, fazer uma atividade física a mais no final do seu dia, por exemplo, ou ler um pouco a mais, estudar mais algum assunto. Então, além de tirar esse tempo das redes sociais, você vai colocar ele numa coisa que vai colocar conhecimento para você, né? Que vai te trazer algum benefício, que vai te trazer mais renda, mais dinheiro, mais conhecimento, mais repertório como um todo, né? Então, usa esse tempo para estudar. Recomendo muito que você faça isso. Você vai ver o tanto que você achava que não tinha tempo, mas você tinha muito tempo. O que você estava fazendo era perder nesse tempo com outras coisas que não te agregavam, sem nem perceber. Isso que é o mais louco. Então, voltando ao tema inicial do vídeo, né? O seu domingo à noite, ele determina muito e fala muito sobre a sua vida. Se você está ficando ansioso, triste, depressivo domingo à noite, muito provavelmente você não está fazendo esses pontos aqui que eu passei para você. Então, coloque em prática. Você vai ver a mudança drástica na sua vida. Organize uma agenda, faz o básico bem feito. Que, como eu sempre falo, né? O básico bem feito hoje em dia, ele já faz você ficar acima da média, né? A média não faz nem o básico. Então, toma muito cuidado com isso, leva a sério a sua rotina, leva a sério você mesmo, obedece o que você falou que ia fazer e faz o teste por uma semana que seja, fazendo isso aqui que eu te passei no vídeo. Então, montando uma agenda, parar de ter o sentimento de fuga e planejar a sua semana, montar uma agenda por ordem de prioridade, né? Então, colocar limitador de tempo, tirar a notificação do celular e estudar nesse tempo livre que sobrou para você na sua agenda. Com certeza, no final da semana, você vai se sentir muito melhor, vai se sentir muito mais realizado, muito mais completo. Vai sentir que não tá no piloto automático mais. E chegando no final de semana, você vai curtir, às vezes, do jeito que você ia curtir. Ou às vezes você vai até mudar de ideia, de não ficar bebendo demais, acordando de ressaca. Às vezes você vai até mudar, querer praticar um exercício físico, querer fazer outra coisa no seu domingo, sair com a família, aproveitar mais com a família. Enfim, você vai mudando a sua forma de pensar. É super interessante isso. O importante é você guardar mesmo aquele domingo à noite ali que você vai usar para planejar a sua semana. Ao invés de falhar nesse domingo à noite, né? Se você falhar no planejamento, você vai falhar na semana inteira e vai voltar aquele ciclo negativo de frustração, de ansiedade, de depressão mesmo, de tristeza, né? De não estar conseguindo fazer o que você falou que ia fazer, sem saber o que vai fazer. Então, guarda esse domingo à noite para planejar a sua semana, não negligencia isso e leva a sério o que você falou que ia fazer, obedeça o que você falou que ia fazer e leva a sério você mesmo. Vou deixar um vídeo aqui no canto desse vídeo, né, para você ver como que eu organizo minha agenda, igual eu falei, e um outro vídeo de como que eu me organizo com o Notion. Então, minha vida inteira, profissional, pessoal, tudo que você precisa saber sobre o Notion, gratuito também para organizar a sua vida. Muito obrigado por ter chegado nesse momento do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo foi legal para você. Se inscreve no canal para você receber outros conteúdos assim. E muito obrigado mais uma vez por ter chegado nesse momento do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo.